Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o 15º episódio do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do jornal O Popular. Hoje, um pouquinho mais tarde, fora do nosso horário de 11 horas, por conta de problemas técnicos na nossa transmissão. A parcela única, ou primeira parcela do IPTU em Goiânia, venceu nesta segunda-feira, sem que a Prefeitura desse resposta consistente às reclamações de contribuintes contra reajustes superiores aos 45% autorizados pelo Código Tributário Municipal, aprovado em setembro pela Câmara de Vereadores. De acordo com informações apuradas com auditores fiscais, não é possível fazer a revisão de forma coletiva. Recentemente, o prefeito Rogério Cruz, republicanos, anunciou a redução ou isenção do IPTU para 15 mil imóveis e estudos de outros 35 mil. É que a análise da revisão deve ser feita individualmente, quer dizer, em solicitação do contribuinte ou por alteração da lei pelos vereadores. Em entrevista a este Chega Pra Cá, dia 8 último, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, anunciou que o prefeito encaminharia projeto de lei de alteração do Código ao Legislativo ainda neste mês. No entanto, isso não aconteceu, nem há prazo previsto para isso, segundo informou ontem a Secretaria de Finanças a esta jornalista. Já as reclamações dos proprietários de imóveis protocoladas só começaram ontem a ser avaliadas, dia em que a Secretaria de Informação, Comunicação e Tecnologia, a SICTEC, liberou o programa para processar as contestações. Portanto, seguem valendo os boletos lançados pela Prefeitura para todos os imóveis de Goiânia. Em meio a tudo isso, o Tribunal de Justiça marcou para esta quarta-feira, dia 23, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do Diretório Regional do PT para a revogação do artigo 168 do Código Tributário, que definiu as atuais regras de cobrança do ITU e do IPTU. O Ministério Público se manifestou favorável a uma liminar, limitando o reajuste a 10%. Para entender esta confusão, o Chega Pra Cá conversa com o ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, auditor fiscal aposentado e consultor em gestão, Geoválter Correia. Oi, Geoválter, tudo bem? Obrigada por aceitar esse nosso convite. Tudo bem, Cileide? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de fazer um bate-papo aqui com os contribuintes que estão ansiosos por informações. Ontem mesmo eu recebi diversas ligações, ontem foi o último dia do pagamento da parcela, de pessoas querendo saber se pagava, se não pagava, se... Então, acho que é oportuna essa conversa e me coloco à sua disposição para a gente dirimir as dúvidas dos contribuintes. Bom, eu vou abrir bem a questão, Geoválter, para depois, aos pouquinhos, à medida que a gente for conversando, a gente tentar afunilar. Eu começo te perguntando o seguinte: o aumento do IPTU, que muita gente reclama, é porque a Câmara aprovou um código tributário ruim ou porque há problemas no cadastro imobiliário da Prefeitura, ou, para repetir as críticas do próprio prefeito Rogério Cruz, abre aspas, o sistema da Prefeitura é ultrapassado e não responde às necessidades de atualização de dados? Eu acho que tem um pouco de tudo, Cileide, aí. Acho que o Código Tributário tem situações que precisavam ser revistas, e também o cadastro imobiliário ele é defasado, ele tem informações que permite muitas discricionalidades. Eu tenho batido nessa tecla de que o fator de correção, os fatores de correção do valor do imóvel e da planta de valor, eles têm dificuldade de aplicação porque eles são discricionários. Por exemplo,
A maioria dos imóveis, você pode perguntar isso para qualquer auditor, a maioria dos imóveis tem classificação boa. Isso, o fator de correção é 1, ou seja, não corrige nada. Você calcula o valor e esse valor ele é 100%. No entanto, se o imóvel for regular, o IPTU baixa, você tem 15% de redução do valor. Então, e isso é discricionário, não tem um critério objetivo para você fazer essa classificação. Está lá no cadastro multifinalitário, no cadastro fiscal da prefeitura, essa questão né, da aplicação do anexo 6º, e isso, né, obviamente, como não tem critério, todo mundo é japonês, todo mundo tem imóveis em situação boa, e a gente sabe que tem imóveis que não tem essa classificação. Então, essa é uma situação que o cadastro ele é defasado, não tem essas informações, e aí, enfim, leva a essa questão. Quando você tinha a zona fiscal fazia um outro filtro, e aí o contribuinte que estava lá na zona fiscal, que permitia uma alíquota menor, ele acabava que ele era beneficiado, reduzia o IPTU por outro critério, no fator de correção, e não pela aplicação dos padrões de correção, dos fatores de correção. Do ponto de vista da Câmara, você fez as duas perguntas, o cadastro, a Câmara também tem algumas questões. Por exemplo, no inciso 1 do artigo 178, tem lá as alíquotas. Você tem alíquota para imóveis não residenciais, você tem um delta da letra E para a letra C, o valor é de 500, passa para 700, de 700 para 1 milhão. Nos imóveis residenciais, você tem de 500 para 1 milhão. Então, faltou ali uma alíquota intermediária. Então, de 500 mil imóveis até 1 milhão, você tem uma alíquota de 0,5. Né? Então, quando no não residencial, você teria uma alíquota ali de 700, uma alíquota no valor de 700. Então, você tem as duas coisas. O Código Tributário tem algumas dificuldades de aplicação e também o cadastro imobiliário. Pois é, então nós temos dois erros aí, por parte da Câmara, que aceitou aprovar um código tributário que não se alterava há 45 anos, assim, num passe de mágica, né? O projeto chegou no dia 9 de setembro e foi aprovado no dia 29 de setembro, foram 20 dias para avaliar um tema tão complexo como esse, e da parte da Prefeitura, Geovalter, a Prefeitura sabia, conhecia o próprio cadastro imobiliário. A Prefeitura pode dizer que se surpreendeu, ou como disse o prefeito agora recentemente, que descobriu que o sistema é uma areia movediça, que quanto mais você mexe, mais você se enterra nele, quer dizer, é isso? É uma areia movediça? A prefeitura já não sabia antes quais as informações ela tinha? Sabia, é de conhecimento de todos os auditores que já trabalharam no cadastro imobiliário, todos os auditores fiscais do município. Tem muita gente competente entre os auditores fiscais. Eu estive lá e conheço muitas pessoas capacitadas, todas elas sabem dessa dificuldade que tem o cadastro imobiliário. E eu acho que foi uma decisão muito grande, quer dizer, um desafio muito grande implantar uma avaliação, uma planta de valores dessa envergadura, mudando, por exemplo, de zona fiscal que precisava ser mudada, tem atualização cadastral. Eu acho que a decisão é que foi assodada, foi muito pouco tempo, os auditores tiveram muito pouco tempo, o pessoal que trabalha na prefeitura teve muito pouco tempo para implantar uma medida que mudou todos os critérios. Né? Então, acho que isso aconteceu também. Né? Os servidores tiveram pouco tempo para implantar esse desafio de uma planta de valores. Quer dizer, eu me lembrei aqui agora você falando, uma
uma outra situação que o Código Tributário acabou impactando nos valores dos imóveis. Você teve, Sileide, uma planta de valores com avaliação em massa, porque você aplicou o CUB para todo mundo, né? Ou seja, porque tem algumas metodologias de avaliação do imóvel. Você tem o método de custo de produção, que é o valor do terreno, mais todo o custo da edificação, e você tem o método comparativo de dados de mercado, que é o que aconteceu. Pegou os valores de mercado e aplicou a planta de valores e tirou outros filtros que havia na confecção da planta de valores, que é a verificação em loco, que é a verificação por uma comissão que conhece a cidade. Tem vereadores, tem gente do setor imobiliário, tem servidor que trabalha no cadastro imobiliário, conhece a cidade. Então, a elaboração da planta de valores é uma coisa complexa. Então, aplicou a avaliação em massa, que só acontece hoje no Distrito Federal, porque o Distrito Federal não usa o IPTU como arrecadatório, é um valor ínfimo na arrecadação do IPTU, que tem um fundo constitucional. Né? Hoje, no Brasil, só tem o Distrito Federal que aplica a avaliação em massa, não é com CUB, mas ele faz uma avaliação de mercado e aplica no valor do imóvel. E você tem alguns países que têm isso, mas aqui no Brasil não tem outro município, outra capital que aplica essa mesma metodologia. Aplica o método de custo de produção. Tem também método da renda, tal, mas ele não foi esse o método. Então, o CUB, aplicar o CUB, avaliar e tirar as ondas fiscais que fizeram, isso deu um cavalo de pau de 180 graus no sistema da prefeitura. E isso precisava ter mais tempo, precisava, né, fazer isso com mais tempo para fazer as correções, fazer os ajustes, e não implantar isso assim com 3 meses depois de aprovado. João Walter, ontem em entrevista ao Jackson Abrão aqui no Jornal Popular, o prefeito Rogério Cruz disse que não aceita erros. Bom, partindo desse discurso dele, a gente tem que dizer que tem um erro, né, que foi a decisão política, a decisão da Câmara de Goiânia de votar e a decisão da Prefeitura de bancar a votação, a aprovação e a implantação. Quer dizer, a gente pode dizer que houve uma ou mais pessoas que tomaram a decisão errada de fazer essa votação dessa forma e de implantar dessa forma? E que, estou completando, que se o prefeito não aceita erro, ele vai ter que identificar essa ou essas pessoas e pedir para elas ou punir essas pessoas? Eu já não digo punir, mas que houve uma decisão precipitada. Eu acho que o prefeito foi induzido, ele não aceita erro, mas ele foi induzido a erro quando disseram para ele que era possível implantar toda uma metodologia de elaboração de planta de valores, né, com tão pouco tempo. Faltou experiência quem estava à frente desse processo, e aí eu não sei nem se foi o secretário de Finanças ou quem foi, eu não quero entrar nesse mérito, mas faltou assim, alguém para dizer para ele, para o prefeito, olha, isso pode, com o cadastro imobiliário que a gente tem, isso pode dar ruim, como está dando, né? É uma constatação, ele mesmo tem dito que está fazendo. Quando ele disse que ia fazer as correções, evidentemente que ele está admitindo que tem erro. Ontem o secretário deu uma entrevista no jornal Opção dizendo que ele está mandando um projeto para a Câmara, que deve ser esse projeto que vai fazer as alterações, mas dizendo o seguinte, que vai incentivar com desconto de 5%, e dizendo que não vai cobrar os 5 anos anteriores, porque do jeito que está no Código Tributário, o PTU, é um desincentivo a você ir fazer a atualização do seu cadastro, porque se você vai lá, dependendo do tempo, a prefeitura pode cobrar 5 anos, né, retroativo.
Tem lá, está lá no Código Tributário isso. Então, quer dizer, o secretário está dizendo que vai incentivar você a fazer as correções. Então, antes de implantar, deveria fazer a correção, deveria, né, fazer a correção, a atualização cadastral antes de implantar uma medida dessa que está penalizando uma boa parte dos contribuintes. João Walter, o então secretário de Governo Arthur Bernardes anunciou em entrevista coletiva no dia 1º de fevereiro que haveria a prorrogação para 31 de dezembro, né, do prazo para que o contribuinte pudesse entrar com recurso, né, contra a cobrança. Só que o Código Tributário prevê que esse prazo se encerra em 8 de março, parece que são 20 dias após 15 dias. O vencimento. Aí eu pergunto o seguinte, a prefeitura pode prorrogar esse prazo, como anunciou o secretário, e depois confirmou o prefeito, sem mudar a lei, só por decisão política? Não, Cileide. Ele, como tem um prazo estabelecido na lei, os prazos dos 15 dias para fazer isso, ele terá que mandar um projeto de lei para a Câmara alterando esse prazo. Eu espero que esse projeto que vai para alterar o PTU vai com essa alteração de prazo. Mas o fato é que, nas lojas de atendimento, isso é uma demanda que está aí na rua, nas lojas de atendimento, os funcionários da prefeitura têm dito aos contribuintes que eles terão até o dia 8 de março para fazer a atualização cadastral, porque é a lei que eles têm hoje. Não dá para fazer isso por uma portaria. Tem uma lei estabelecendo um prazo, não dá para fazer uma portaria ou um decreto dizendo aquele prazo foi prorrogado. Não, tem que mudar através de lei o prazo do contribuinte entrar com um recurso do PTU lançado. Bom, e aí, igualmente, o prefeito Rogério Cruz anunciou numa entrevista coletiva no dia 4 de fevereiro que reduziria ou isentaria o imposto de 15 mil imóveis e que estava analisando a redução de outros 35 mil, totalizando aí 50 mil revisões. Eu te pergunto, o prefeito a secretaria pode fazer essa revisão coletiva por iniciativa própria ou também não pode? Ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara para mudar isso? Olha só, Cileide, teoricamente, né, ou seja, você não pode abrir mão de tributo. Você inclusive, você está cometendo um crime se você abrir mão de imposto, artigo 140 do Código Tributário Nacional. Então, você não pode abrir mão de impostos. O que é que acontece? É a discricionariedade, isso é o prefeito assumir que no Código Tributário tem discricionariedade, ou seja, se ele mudar a situação do imóvel de boa para regular, reduz 15% no valor do imposto. Né? Ele está assumindo a discricionariedade quando ele diz que vai fazer essa revisão. E é isso que está acontecendo. Tem servidor do município, né, que está, inclusive, achando ruim, diz, chega aqui, alguém diz assim, muda aqui a classificação para B. Né? Estava A, muda aqui para B. Mas alguém foi lá na contribuinte verificar se é B ou se é A? Não, é porque teve né? Então, esse tipo de coisa é a chamada discricionariedade. Né? Porque a revisão tem que ser verificada, tem que ir alguém lá no imóvel, verificar se aquilo que o contribuinte está alegando, né, é uma coisa que é técnica, não pode ser uma coisa... Pode até haver essa correção, né, de ofício, dessa forma, mas com a verificação em loco, analisando tecnicamente, e não dizer assim, em massa é impossível você fazer essa classificação de 15 mil imóveis de uma hora para outra, assim, somente com base na aplicação da taxa do anexo. Bom, então, do que você está dizendo, eu estou entendendo o seguinte, que os auditores fiscais só podem agir se forem apresentados para eles recursos, sim, e aí os recursos são ou individuais ou grupo de contribuintes que apresentarem esses recursos, eles não vão por iniciativa, o auditor fiscal, não por iniciativa ou por um ofício do prefeito, falar assim, vamos rever
todos esses imóveis que estavam na categoria bom, vamos mudar eles para a categoria regular e a partir de agora está feito isso. Não é possível dessa forma? Não, não existe uma lei hoje estabelecendo isso, existe o cadastro que tem lá essa classificação, é discricionária, é verdade, porque a maioria dos imóveis está na classificação boa, a maioria, não quer dizer todo mundo, está na classificação boa e, na verdade, tem imóvel de 30, de 40 anos. Tal. E para mudar isso, ou uma lei estabelece que tem que fazer isso, ou não dá para fazer isso de ofício, porque teria que ir lá no imóvel, no endereço, e verificar, olha, a classificação aqui não está imóvel boa, aí tem um padrão construtivo lá, tem porcelanato, revestimento, né, teto, né, a situação do imóvel teria que verificar todo, porque quando você recorre, você diz qual é a situação, tem um formulário que você preenche dizendo qual é a situação do seu imóvel. O auditor vai lá e verifica logo para ver se é aquilo. Aí sim, né? Mas de ofício, assim, de uma forma coletiva, não pode fazer isso, porque isso seria abrir mão de imposto às cegas. E aí, ontem eu conversei com um auditor fiscal e ele me disse o seguinte, que esse processo é demorado, que somente ontem, a Secretaria de Tecnologia liberou o programa de contestação, então, todos os processos que já deram entrada, ou aqueles que ainda entrarão, né, em tese até o dia 8 de março, caso essa data não seja prorrogada em lei, todos esses pedidos, eles são analisados individualmente, com visita ao local do imóvel, e um processo que, segundo ele, pode demorar vários meses, é isso? É isso. É um processo, isso que eu estava explicando, Sileide. Processo que não dá para se fazer isso no piloto automático. Né? Precisa saber até qual foi a mágica que fizeram de fazer essa análise desses 15 mil imóveis, né? Não sei que tenha uma situação muito assim, de um erro muito grande, mas é assim que é feito. A pessoa entra com recurso, os auditores vão lá, os historiadores vão lá no local verificar se aquilo que ele falou é verdade. Então, isso é um processo que é analisado individualmente, cada um tal. Não é uma coisa assim simples de fazer. Então, por isso que precisava ser feito antes. Precisava ter feito, já que vai fazer, mudar a zona fiscal, porque era outro filtro, né? Você diminuía ali o valor do imposto, dependendo da zona tal. Tinha ali uma acomodação em torno disso. Quando você mudou o critério, que deu aquele cavalo de pau que eu já falei lá atrás, você teria que estar com esses dados todos, já ter feito essa atualização diário, para que tivesse certeza, ou tivesse um percentual muito grande de acerto, porque a planta de valores é uma coisa dinâmica. Você faz um puxadinho amanhã, você muda a sua construção, ela é viva. Né? O cadastro é vivo, não é uma coisa estática. Todo ano tem as suas modificações. E precisava ter um programa de incentivo para, né, um chamamento para as pessoas fazer esse cadastro imobiliário e não pode, e a lei agora, ela além de ser um desincentivo, o contribuinte pode ser uma pegadinha. Ele atualiza e a prefeitura cobra os últimos 5 anos dele. Ninguém vai fazer isso, né? Bom, amanhã o Tribunal de Justiça deve julgar aí a ação proposta pelo PT. O PT quer revogar o artigo 168, é um artigo que tem vários incisos, alguns parágrafos e muitos incisos, e é lá que estão as regras de como cobrar, né? De como definir o valor venal do imóvel e como cobrar. O que você acha dessa proposta? É suficiente revogar esse artigo 158? E revogando, o que acontece com a lei? Bom, eu acho uma operação difícil o judiciário revogar um inciso desse no imposto que é muito representativo. Quando você me convidou, eu fiz um levantamento aqui do que é os números do IPTU. Se você me permite, eu vou falar para enriquecer a nossa conversa. Em 2015, quando
foi atualizada a planta de valores, a arrecadação do IPTU era 350 milhões de reais, 349,9 milhões. Em 2021, a arrecadação foi de 840 milhões, 841 milhões. Só para você ter uma ideia, o IPCA desse período foi 37%, e o crescimento real do IPTU, o crescimento do IPTU foi 140%. Com inflação de 37%, o crescimento foi 140%. E isso ainda estava sendo produtivo, essa arrecadação, porque em 2021 ainda teve repercussão dessa atualização da população. Só para você ter uma ideia, a inflação foi 10,16% em 2021 e o aumento da arrecadação foi 16,9%. O IPTU representa 28,4% das receitas tributárias do município e 14,7% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida do município é cerca de 5 bilhões e meio, 5 bilhões e 700, 600, e a receita e o IPTU tem uma grande representação. Só para você ter uma ideia, é quase a mesma. O IPTU alcançou em arrecadação o ISS, que era o maior imposto do município, né? Hoje, a prefeitura, no ano passado, arrecadou 841 milhões, o ISS arrecadou 870. A Goiânia é a oitava maior capital em arrecadação de IPTU, somos 10º em população. A Goiânia é 10º em população. Então, tem uma arrecadação per capita aí de cerca de R$ 540 por habitante. Não é de se jogar fora esse valor. Daí eu vou responder a sua pergunta. É muito difícil você, de uma hora para outra, você dizer, olha, eu vou suspender o artigo 168 e o município ficar sem a arrecadação. Então, porque a repristinação é o nome técnico dessa questão, dizer assim, revogou um artigo, ou seja, tornou ele em lei, o outro volta imediatamente. Não é assim, a não ser que a decisão da justiça venha nesse sentido, né, que aplique isso ex nunc daqui para frente, ex nunc, né, tem um termo que os juristas usam aí, que nunc é daqui para frente, ex nunc é desde o início, tal, né? Então, aplique isso, tenha procedimento jurídico para repristinar e dizer assim, o artigo 168 desse Código Tributário não está valendo, enquanto não fazer as modificações dele, vale o outro. Vale aqui, né? Mas a decisão tem que vir assim, porque revogar simplesmente sem... Mas o Ministério Público andou dando uma linha aí, quer dizer assim, olha, vamos aplicar a inflação e vamos fazer as correções. E, inclusive, na petição do Ministério Público, ele fala que vamos fazer a correção da planta de valores ao longo dos próximos anos, que foi o que o Paulo Garcia fez lá no passado. Ele atualizou a planta de valores. Quando você atualiza a planta de valores, tem outras incidências que já começam a acontecer em decorrência dessa atualização. Por exemplo, o ISTI e etc., né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, já começa a incidir sobre a planta de valores atualizada. E você, para efeito de cobrança, para efeito da base de cálculo de cobrança do IPTU, você vai pegando isso ao longo do tempo, né? Estabelece um prazo para você parcelar isso. Me parece que foi esse o indicativo do Ministério Público. Eu acredito que a decisão judicial não venha no sentido de revogar, mas no sentido de botar uma trava, entendeu? Botar uma trava, que também é uma questão de segurança, se vier uma decisão favorável nesse sentido, que é também uma questão de segurança para a prefeitura. O ideal seria que não tivesse uma decisão da Justiça e que a própria Prefeitura e a Câmara tomassem a iniciativa de mudar a atual lei, quer dizer, e aí eu pergunto, além disso, é possível mudar essa lei para este ano ainda, ou fica valendo o que está na lei e a mudança valeria para o próximo ano? Acho difícil, Sileide, mudar para esse ano. Acho difícil, porque muita gente já pagou. Porque, assim, para pagar é fácil, mas para você pedir restituição é um processo demorado.
vai ter uma chiadeira, mas eu acho que uma boa medida para a Câmara, talvez, né, assim, fosse adotar um critério aí, dizer assim, olha, aí a prefeitura determinar que a prefeitura fizesse essa restituição sem precisar do contribuinte entrar com o processinho, porque isso aí demora também um tempão para fazer essa análise. Talvez uma decisão assim salomônica aí, né, de botar uma trave, dizer, olha, vamos reduzir esses 45 aí para infração e mais alguma coisa de correção da planta, né, para a gente chegar até o final, até o longo dos próximos 5 anos, fazer a correção da planta de valores e determinar a prefeitura, a lei determinar a prefeitura que faça a correção da diferença para os contribuintes. Acho que é uma solução boa. Mas mudar sim, é muito difícil por conta da complexidade da coisa. Pois é, então encontrar essa solução salomônica depende da intervenção do Poder Judiciário, na sua opinião? Depende da intervenção do Poder Judiciário, mas eu acho que hoje, se esse projeto for para a Câmara, corre o risco, talvez o prefeito está adiando o envio desse projeto com uma medida estratégica, porque se esse projeto chegar lá na Câmara hoje, o clamor que tem da população pode levar uma medida drástica lá da prefeitura, de revogação, qualquer coisa assim, que eu acho que seria pior. Então, a meu ver, o prefeito está segurando o projeto para enviar após o vencimento aí da primeira parcela, para não ter uma surpresa de uma revogação. Mas eu acho que a Câmara pode sim fazer alguma coisa, mas eu acredito mais na decisão judicial. Pois é, na sua opinião, diante da relevância desse imposto para a prefeitura, você mostrou os números aí agora há pouco, diante dessa relevância, e também para atender um pouco aí o contribuinte que está se vendo com muitas contas a pagar, essa saída do Ministério Público de reajustar pela inflação é uma saída boa? Você concorda com ela? Quer dizer, ela é a saída salomônica? Ela é uma saída salomônica, ela pode ser que reduza um pouco a expectativa de arrecadação da prefeitura, né? A prefeitura tinha a informação que tenho, e você deve ter ela mais atualizada, é que a prefeitura tinha uma expectativa de arrecadar 1,180 bilhões com a nova planta de valores, ou seja, de 840 para 1,180. Quer dizer, dá um reajuste bem superior à inflação. Sim, muito superior. Então, pode ser que reduza, mas, de qualquer forma, ela reduza do ponto de vista da expectativa, mas ela pode ser mais efetiva do ponto de vista das pessoas se resignarem e recolher, porque eu conheço muita gente muito indignada dizendo que não vai recolher, não sei o que, tarará. Então, a inadimplência da Prefeitura de Goiânia, ela é uma inadimplência pequena, entre 30% e 35% do IPTU. E está mais nos imóveis não residenciais. Essa inadimplência é mais nos lotes, pela dificuldade de você cobrar, tal, essa é difícil. Mas a média nacional é 45% de IPTU. Nós temos uma média de entre 30 e 35%, uma média menor. Eu tenho para mim, Cileide, que essa inadimplência vai aumentar esse ano em função dessa barra funda, dessa lambança, dessa dificuldade que tem de explicação, ainda não tem ainda uma... Né? Então, eu acredito que essa inadimplência vai diminuir, e uma questão como essa pode ser que diga, olha, as pessoas dizem, olha, então agora eu vou recolher o meu imposto. Então, diminua um pouco a inadimplência com uma medida como essa. Bom, acho que o nome é esse mesmo, né? Foi uma lambança que aconteceu aí com o Código Tributário, com o nosso IPTU, que leva assinatura conjunta, né, João Walter, da Câmara de Goiânia e da Prefeitura. João Walter, mais alguma coisa para acrescentar?
Não, assim, tenho muita expectativa, Silei, de que tenha uma solução, né? Tenha uma solução e que dê um prazo para que se faça essa atualização cadastral com critério, com incentivo para que o contribuinte faça isso. Não acredito que aquela forma que o secretário dizendo, olha, se você vier aqui e tal, eu não vou cobrar 5 anos. Eu acho que essa questão de incentivo, eu acho que fazer esse cadastramento, talvez um convênio com a universidade, lá atrás eu cogitei isso, fazer um convênio, pegar um estagiário de economista e educação e colocar na rua para fazer esse cadastramento, esse georreferenciamento é importante, fazer uma nova atualização da planta de valores, com critério, recriar a comissão. A comissão é importante, tá? Revogar o artigo que tinha comissão antes. Recriar a comissão é importante. Qual comissão? A comissão que estuda a planta de valor. Ela assim, tem gente ali que conhece a rua. Eu fiquei impressionado, porque eu participava das reuniões. Eu fui em visitas em locos, que os camaradas diziam assim, olha, quando não tinha consenso, pegavam uma van da prefeitura e ia toca a comissão verificar aquilo lá. Então, tem critério para fazer, tem pessoas que conhecem, e eu vi quem dizendo aqui na comissão, e quando a gente chegava lá, era aquilo que aquela pessoa estava falando. Então, tem gente que conhece, né, e eu acho que é importante recriar e fazer uma atualização com bastante critério, acho que é importante. E evitar esse tipo de coisa. Eu falei, o pessoal até do PT colocou isso na ação, que é o chamado bis in idem. Se você fez a atualização monetária, da atualização da planta de valores, não tem por que ter inflação mais. Para que botar mais a inflação? Se você já fez a atualização. Então, você atualizou 2 vezes, atualizou em cima da atualização. Isso na linguajar tributário chama bis in idem. Você atualizou 2 vezes. Então, evitar esse tipo de coisa e fazer uma coisa com critério, calma, dando tempo para os auditores fiscais trabalharem, porque eles são muito competentes. Bom, Jovaldo, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações, né, e esses esclarecimentos que são tão importantes aí nesse momento de confusão total. Sim. Eu que agradeço e me coloco à disposição para a qualquer momento falar sobre esse assunto, porque é um assunto importante que mexe com a URBS, né, mexe com a cidade. Ninguém gosta. O lugar que mais dói é no bolso, Sileide. Verdade. A gente sabe disso, né? Bom, muito obrigada, um grande abraço e a gente fica por aqui. Não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde tem um programa novo no seu tocador preferido. Lá também você vai encontrar todos os episódios anteriores. Confira lá. Tchau!